Ok, vamos então começar agora a falar sobre formatação. Esse módulo 4 é específico de formatação e aqui você vai aprender a como entregar da melhor forma possível suas mensagens. Não estamos falando de copy, estamos falando aqui de formatação, como o seu e-mail deve ser apresentado ao seu lead, de forma que ele lê com mais facilidade, de forma que ele consiga ler sem o texto quebrar, enfim, essas coisas assim, de forma bem clara para ele. Tá? Então, a primeira item aqui do nosso módulo é formate o texto para leitura fácil, tá? Se a leitura não tiver fácil, as pessoas não vão ler. As pessoas são preguiçosas para ler, né? Saiba disso. Então, se os seus e-mails parecerem... Estou repetindo, né? Porque deixar bem forte isso. Se seus e-mails parecem difíceis de ler, as pessoas vão te ignorar, tá? E você não quer que as pessoas te ignorem. Então, algumas dicas para você poder ter um e-mail de fácil leitura. Primeiro, mordi a língua. Use palavras, frases e parágrafos curtos, ok? Isso cria muito espaço em branco e faz o leitor mergulhar na leitura com mais facilidade. Então, como você pode ver aqui, eu deixei até aqui uma imagem aqui na tela para te mostrar isso. Repare que isso aqui é um e-mail que eu mandei recentemente para minha lista. E aqui você repara como que eu organizei os parágrafos. Olha, os parágrafos são curtos, as frases são curtas também, sempre, claro, na medida do possível, tá? Você vai encurtar. Tem e-mails que eu até encurto mais, tá? Mas às vezes não dá, mas você tem que fazer o máximo possível para não ficar aqueles tijolos de texto. Olhando aqui rapidamente, você já pode ver que o texto está bem claro de você ler, tá? É fácil de ler, dá a impressão que os blocos de texto são pequenos, e são realmente, mas dá a impressão que o e-mail todo é fácil de ler, tá? Olha quanto espaço em branco existe entre uma frase e outra, tá? Então vamos para o próximo item aqui. Não escreva em nível acadêmico, tá? Isso é muito grave. Você escreva em linguagem simples, tá? Entendeu? Então, quanto mais rebuscada for a sua mensagem, mais você vai assustar os seus leitores. Lembre-se, existe uma frase do William Bonner, eu acho, né? Que ele diz que ele escreve o editorial do Jornal Nacional, né? Imaginando um avatar, né? Isso aí já é antigo. E ele pensa que quem está o assistindo é o Homer Simpson, né? Então, ele faz o telejornal de uma forma tão simples que até o Homer Simpson entende o que ele está falando, né? Que é uma besta quadrada, né? Isso quer dizer que você tem que nivelar por baixo, ou seja, a pessoa precisa entender o que você está falando, tá? Você pode ter gente em alto PhD na sua lista, como você pode ter gente que talvez não tenha nem o segundo grau, não sei, né? Por mais que você segmente e tal, mas tem pessoas de níveis acadêmicos diferentes e não estou falando de nível acadêmico também, estou falando também de cultura, né? Às vezes a pessoa vive num ambiente, por mais que ela tenha estudo, tenha faculdade, mas tem gente que tem faculdade e fala muita coisa errada. Quando vai escrever, escreve coisas erradas. E não só escreve coisas erradas, mas tu vê que as palavras que ela usa é simples. Então o vocabulário dela é simples. Por mais que ela tenha um nível elevado de escolaridade, não quer dizer que ela tem um vocabulário amplo. Quer dizer também que ela não entende muitas coisas. Então você precisa pensar nesse tipo de público para que você sua mensagem não se vá assim, né, pro nada, ok? Eu também não comentei aqui, mas eu vou voltar rapidinho aqui ainda no primeiro item, nessa mensagem. Repare que eu falei de parágrafo, falei de frases, né? E repare que tem um link aí, né? Um link azul. Sabe mais sobre o FB Ultimate aqui, que é um produto que eu promovo, que é excelente por sinal, tá? Muito bom esse produto. Um cara que é expert em anúncios, mas eu não tô aqui para falar dele, mas se vocês quiserem saber sobre esse produto aqui, depois me manda um e-mail que eu explico melhor. Mas repare que o link, ele tá com destaque no e-mail. E por que ele parece com esse destaque? Como que esse efeito foi criado? Repara que eu separei o link, né, num parágrafo exclusivo para ele, então não tem nada no parágrafo a não ser o link, e dei espaço, né, um enter, né, em cima e embaixo. Então, entre um bloco de texto e outro, você vê um link azul. Então, isso quando você bate o olho na mensagem, você já vê esse link, tá? Você não precisa nem ler a mensagem, você já viu esse link. Então, chama atenção, tá? Então, uma dica, sempre separe o seu link, o seu call to action, né? Sempre um parágrafo específico. Eu vou ter um módulo só de call to action, que eu vou explicar, call to action chamado para ação, tá? Onde eu vou explicar tudo isso com muito detalhe, tá bom? Beleza. Terceira dica é, use um tom convencional. O que é isso? Um tom amigável e com comentários que entretém vai manter a pessoa interessada na leitura, tá? Então um tom convencional seria um tom mais amigável, com comentários assim, né? Que vai entreter a pessoa, isso vai deixar a pessoa mais ligada na tua mensagem, ok? Então, próximo item. Seja emocional e pessoal. Isso
muito a ver com o que a gente falou agora mesmo, né? Sobre a questão do tom convencional. Tá? Aqui vamos aprofundar mais um pouco nisso, tá? Quanto mais uma pessoa se conecta com você, mais ela fica propensa a agir, beleza? Então as pessoas compram com aqueles que elas conhecem, gostam e principalmente confiam, tá? Então, use algumas linhas nos seus e-mails para contar aos seus leitores um pouco sobre você. Aqui até botei aqui um print de um e-mail que eu mandei, até recentemente também, depois que eu participei de um evento, eu coloquei uma foto pessoal, ou seja, uma foto onde eu apareço, né, com uma brincadeira lá no evento. É um evento de negócio, né, você acredite se quiser, mas foi temática Star Wars, né? Então, uma foto onde eu estou lá, né, ou seja, vivendo, ou seja, eu sou uma pessoa comum como qualquer outra, fui para o evento. E no primeiro parágrafo aqui, depois das headlines, né, eu estou explicando, nesse final de semana eu participei do evento Super Coach, que foi animal. Além das grandes palestras sobre marketing e desenvolvimento pessoal para coaches, o evento ainda teve temática nerd, né? Como você pode, com uma imagem está provando isso, né? Obra do mestre Jedi Bruno Giuliani, né? E o sorrisinho, né? Você teve lá também? Então eu estou iniciando um diálogo, tá? A pessoa pode responder, me dizer que teve, que não teve, que queria muito ter ido, que foi, que me viu, tirou foto comigo, que aconteceu isso também. Ou então uma pessoa que foi, que gostou mais da palestra X, ou que não gostou da palestra X, enfim, ela vai conversar comigo, né? Isso é iniciar uma conversa. Tá? Isso é importante, isso deixa a pessoa atenta, tá? E aí depois dessa introdução, eu venho falando aquilo que eu realmente queria falar nesse e-mail, tá? Que é sobre esse assunto de antecipação, né? Que é um artigo que eu escrevi, nesse e-mail o objetivo era promover esse artigo, tá? Mais um outro exemplo também, seria, eu acabei de correr 10 quilômetros aqui no meu bairro, né? Enfim, outro exemplo, eu espero que você não se importe, mas eu quero compartilhar com você essa foto do meu bebê que acabou de chegar ao mundo. Por sinal, um amigo meu acabou de ser papai ontem, né? Mas enfim, foi até uma coincidência aqui, né? Eu já tinha escrito esse exemplo aqui antes de gravar esse vídeo, né? Enfim, então beleza, entendeu? Agora sim, uma coisa importante, tá? Não abuse. Não fique falando toda hora de você, porque as pessoas perderão o interesse. As pessoas não querem saber de você, tá? As pessoas só querem saber delas. Mas é importante porque esses pequenas sacadas aqui criam identificação, criam o que a gente conhece como empatia, beleza? E a ideia é fazer você ser mais humano para eles, para essas pessoas, e criar certa intimidade, tá? Se essas informações pessoais forem relevantes para o seu público, melhor ainda, tá certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho minha lista coaches, né? Então falar que eu fui no evento de coach é uma informação relevante para essas pessoas, concorda? Então as pessoas vão começar a se importar com você. Então algumas dicas para você poder fazer isso bem, tá? Conte histórias. Histórias emocionam e engajam leitores em se manter lendo. Aqui eu não tenho como falar muito de história, vou dar algumas pinceladas, mas eu tenho um material exclusivo que fala sobre isso, tá? Então eu vou deixar um link aí em algum lugar aqui da página aqui, tá? Se você quiser depois saber mais sobre isso, você pode consultar. Tem artigos também, tem material grátis e material pago. Você vê o que é melhor para você, tá? Claro que o material pago é mais aprofundado, mas às vezes você não precisa disso tudo, mas você vê que vai ser útil para você, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Outro ponto importante, crie empatia com os leitores. Lembra que eu falei? Acabei de falar de empatia, né? Deixa que eles saibam que você entende como eles se sentem sobre o problema. Se você realmente entender isso, claro, né? Não vai fingir. A empatia, além de você criar identificação com a pessoa, uma das formas de você criar empatia é essa, você se colocar no lugar da pessoa. E você entende o problema que ela tem, ou entende onde ela quer chegar, entendeu? Então isso é gerar empatia. Outra dica aqui interessante, até meio estranho, né? Façam que eles imaginem a bênção da solução, tá? O que é isso? Se elas imaginarem como é bom sentir que seu problema foi resolvido, então elas ficam muito mais propensas em clicar em seu link. Diga como isso mudou sua vida. Isso é uma maneira simples. Ou como isso mudou a vida de outra pessoa. Se não foi você, foi uma outra pessoa, tá? Use isso. Faça ela imaginar que aquilo também pode ser bom para elas. Aliás, aquilo também pode ser para elas. Então, aquilo não acontece só com os outros. Aquilo ali também é possível e alcançável para elas. Então, deixa elas imaginarem e sentirem isso acontecendo com elas também. Próximo ponto, use um tom amigo. Ao escrever um e-mail, imagine que você esteja escrevendo para um amigo. Isso fará que seu e-mail seja simpático e em tom de conversa. Olha quem eu coloquei na tela, né? O famoso Evaristo, né? O cara mais nice guy do jornalismo brasileiro. Mais bacana, mais simpático, né? Se bem que depois da merda que ele fez aí, não sei se foi ele, enfim, mas não importa, tá? Mas ele continua sendo um cara super simpático, todo mundo amava esse cara, né? Ama ainda, né? Sei lá. Você criar esse tom amigo vai fazer com que o seu e-mail seja simpático em tom de conversa.
Aqui a dica é, varie a forma como você abre e encerra seus e-mails, tá? Exemplo, ao invés de sempre abrir com Olá, Eduardo, olá fulano, que é a variável que se usa quando você vai mandar o e-mail. Tente algo como Oi, fulano, né? Resultado disso aí, e-mails mais humanos e menos robotizados, criando relacionamento com a sua lista. Tudo bem? Beleza. Próximo ponto, escreva um para um. Não cometa o erro de se referir aos seus leads, né? Ou à sua lista. Faça o seu lead sentir que você está escrevendo diretamente para ele, tá? Porque é para ele, na verdade, tá? Se você escrever pensando numa lista, numa quantidade de gente, não é o caminho, tá? Então, não faça nenhuma referência que indique que está escrevendo para várias pessoas. Exemplo, evite palavras do tipo inscritos, leads, leitores, prospectos, etc. Tá? Outra dica fantástica, conheça a sua audiência. Quanto mais você conhecê-los, mais fácil será criar conteúdo direcionado para eles, que os façam sentir como se estivesse falando diretamente para eles. Ok? E por último, não menos importante, use um tom de conversa. Faça seus leads sentirem que estão lendo um e-mail pessoal de um amigo. Tá? Isso já foi falado aqui algumas vezes, tá? A gente que está sintetizando esse assunto. Ok? Bom, eu vou parar o vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente continua esse papo aqui de formatação, ok? Até lá!